o poder do seu grande nome, que nós estamos, meu Deus, mais uma vez diante do Senhor e da sua presença santa, meu Deus. Que o Senhor ajude os teus servos que têm ajudado na sua casa com o seu dízimo e com a sua oferta. Vai de encontro à vida de cada um agora, ó Deus, o abençoando, prosperando com as bênçãos materiais e as espirituais também, meu Pai. Repreende o devorador, guia os passos dos teus servos agora, para que os teus servos, meu Pai, no nome de Jesus, eles possam, meu Deus, triunfar sobre a face dessa terra, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, também a vida da tua serva, que vai trazer, meu Pai, um ensinamento nessa noite. Que o Senhor, meu Deus, que o seu Espírito Santo, de sabedoria e inteligência, ele esteja sobre a vida da tua serva agora. E que, meu Pai e meu Senhor, que o seu Espírito Divino dê ciência à tua serva nessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Samuel. 2 Samuel 7, a partir do 1. Aleluia, Jesus. Segunda Samuel 7, a partir do 1. Aleluia, Jesus. Diz assim: E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ias tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhum habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei de tenda e em tabernáculo, em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que me não edificas uma casa de cedros? Aleluia, Jesus. Vamos pedir ao Senhor para falar ao nosso coração. Senhor, nós estamos na tua presença, eis aqui a tua palavra, Senhor. Oh, meu Pai, nos instrui agora, meu Pai, com a tua sabedoria, com a tua graça, Senhor, com o teu poder, meu Pai, pela virtude, Senhor, do teu Espírito Santo, conforme o querer, Senhor, do teu coração, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, nos dirigir agora, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Eu estava lá na minha casa, irmãos. Aleluia, Jesus. Eu pedi ao Senhor, aleluia, para me dar. Aleluia, para me dar. Quer dizer, na verdade, a gente fala assim, me dá como se Deus não tivesse nada em mente, né? Aleluia, porque já que eu vou dar ensinamento, então o Senhor me dá uma palavra. A gente tem essas manias de falar dessa forma, um modo de expressar, mas, na verdade, o Senhor já tem uma palavra no coração dele. A gente é que não sabe. Aleluia, a gente não sabe, mas ele já tem. Aleluia, porque o projeto dele está pronto. Aleluia, e quando ele nos coloca, ele já tem algo em mente. Aleluia, Jesus. Aí fica parecendo assim que Deus, espera aí, minha serva, que eu vou ver qual que eu quero. Aleluia, espera aí que eu vou pensar. Aleluia, daqui a pouco eu te falo, né? Não é bem assim. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, aleluia, Jesus. A primeira palavra que o Senhor me deu, o Senhor deu para mim. A gente tem que ter discernimento dessas coisas.
Aleluia, Jesus. Aí na hora que eu pensei que Deus estava me dando um ensinamento, e logo veio, testificou dentro do meu coração que aquela palavra não era para a igreja. Aquela palavra era para mim. Aleluia, Jesus. E ela me edificou. Aleluia, Jesus. E eu tornei fecha, falei, não, agora eu quero que o Senhor me dá, aleluia, um ensinamento para a igreja. E antes de eu abrir a Bíblia, o Senhor colocou algo no meu coração. Aleluia, Jesus. Eu pensei assim, será que é isso? E abri. E saiu justamente nessa palavra e testificava exatamente aquilo, aleluia, que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia, Jesus. Irmãos, os irmãos sabem, como eu falei aqui, que o Senhor, aleluia, Ele tem um projeto pronto. Aleluia, Jesus, para tudo que Ele quer fazer no mundo, na igreja, aleluia, através de nós. Ele tem um projeto dele pronto. Aleluia, Jesus. Ele tem algo estabelecido, ele tem o querer dele, ele é o rei do universo. Aleluia, Jesus. Então, ele, né, assim como um engenheiro, ele projeta a sua obra e depois, aleluia, os mestres das obras, as pessoas, os pedreiros vão executar. Aleluia, Jesus. Ou o engenheiro de mecânica que projeta, né, as máquinas e tudo, e depois as pessoas vão encaixar as pecinhas ali. Aleluia, ele já tem um projeto. Aleluia, Jesus. As pessoas que trabalham, elas vão apenas executar, não é, irmão Manel? Na firma, não é assim? Aleluia, eles vão apenas executar aquilo que é para ser feito, não é verdade? Agora, se alguém tiver uma ideia, né, da ideia, né, dele mesmo, ele pode fazer colocar aquele projeto numa enrascada. Aleluia, Jesus, porque de repente ele tem uma ideia própria, mas ele não viu o projeto todo, ele não sabe a dimensão daquilo, ele não tem um conhecimento total daquilo para ele ter uma ideia da cabeça dele e tentar executar. Ele pode atrapalhar todo o maquinário, ele pode trabalhar todo o projeto do engenheiro. Aleluia, Jesus. E Deus, irmãos, tudo que Ele faz no mundo, quando Ele formou o mundo, você viu que Ele trabalhou de forma metódica. Aleluia, Ele criou primeiro uma coisa, aleluia, depois Ele criou a outra, aleluia, depois Ele criou a outra, aleluia, até chegar a formar o homem no 6º dia que Ele formou o homem. Aleluia, e a gente pensa que talvez isso seja aleatório. Aleluia, não, Deus, ele é muito detalhista nas coisas. Aleluia, muito detalhista no projeto deles. O que ele criou primeiro, porque era para ser criado primeiro, fazia parte do projeto. Aleluia, e ele criou o homem depois que todas as coisas estavam criadas, para que o homem pudesse se estabelecer. Aleluia, já tinha sol, já tinha lua, a terra já estava formada, já tinha plantação, já tinha animais. Aleluia, Jesus. E então ele forma o homem. Então tudo, aleluia, é muito bem projetado. Aleluia, tudo que se diz respeito ao mundo, à criação de Deus, às coisas de Deus, à obra de Deus, aleluia, tudo é detalhista, aleluia, tudo é planejado, tudo tem um projeto. E muitas das vezes nós, como crentes, nós temos dificuldade de entender essas coisas. Aleluia, Jesus. E isso me veio ao meu coração. E eu comecei até a falar com Deus, eu falei assim, ô Senhor, a gente já tem entendido muita coisa, o Senhor já tem falado muita coisa conosco, como que funciona a obra de Deus. Eu creio que os irmãos têm aprendido muito também. Aleluia, Jesus, como que funciona? Às vezes a gente tinha uma mentalidade e a gente já está mudando essa mentalidade, não é verdade? Aleluia, Jesus. Só que assim, aleluia, é muito além. Deus me fez entender que é muito além ainda. Aleluia, ainda tem muita coisa para nós descobrirmos como funciona as coisas de Deus. Aleluia. E esse trecho que nós lemos, irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aleluia, Davi era um homem que você não pode falar que ele não era sincero. Aleluia, você não pode falar que ele não era fiel. Aleluia, você não pode falar que esse homem não tinha intimidade com Deus, porque ele tinha. Aleluia, esse era um homem que tinha uma proximidade muito grande com Deus, muito. Aleluia, ele era muito sincero, ele era muito usado por Deus. Olha as canções que ele compôs lá em Salmos, canções tremendas, profecias até acerca da vinda do Messias. Aleluia, coisas, se você for ler Mateus, você vai ver sempre ele falando para que se cumprisse a Escritura, e ele cita Salmos.
Aleluia, para que se cumprisse a escritura. Aconteceu isso com Jesus. Foi lá, rasgaram a túnica de Jesus e repartiu para que se cumprisse as escrituras. E está escrito lá em Salmos que isso ia acontecer. Aleluia, foi Davi quem profetizou milhares de anos antes de Jesus vir, que tudo aquilo ia acontecer. Então, quer dizer, era um homem muito usado. Era um homem que andava em espírito. Aleluia, e quando ele pegava aquela harpa dele lá, aleluia, para compor os louvores, eram inspirados mesmo pelo Senhor. Ele era muito usado. Aleluia, Jesus. E aqui nesse trecho que nós lemos, aleluia, os irmãos vão observar, aleluia, que Davi, ele, né, construiu uma casa bonita, aleluia, vamos dizer assim, a moda da época, né, com cedros, aquela coisa mais linda, mais bonita. Aleluia, Jesus. E um dia ele está lá olhando para a casa dele, admirando, fala, nossa, que casa bonita. E de repente ele lembra, aleluia, da casa do Senhor, ele lembra do tabernáculo. Aleluia, Jesus. E ele fica com aquilo na cabeça assim, nossa, mas eu tenho uma casa tão bonita. Aleluia, eu construí uma casa tão esplendorosa. E a casa de Deus, a arca de Deus, fica debaixo de cortinas. Aleluia, de panos. E aí ele falou assim, não pode isso. Ele sentiu constrangido no coração. Ele estava até bem intencionado. Aleluia, ele pensou, não pode, meu Deus. Aleluia, eu ter uma casa tão bonita. Aleluia, e a casa de Deus ser tão simplesinha, de cortina, de pano. E aí ele divide, compartilha isso que veio no coração dele com o profeta Natã. Aleluia, que era um profeta do Senhor e era muito amigo dele. Ele falou assim, Natã, eu estava observando, minha casa é de cedro, a casa de Deus está debaixo de cortina, aleluia, e eu gostaria, aleluia, de construir, não nessas palavras, aqui não está dizendo assim, aleluia, mas é o que ele compartilhou, era o desejo que estava no coração dele, você vê pela resposta que Deus dá. Aleluia, então queria fazer uma casa bonita para o meu Deus também, porque Ele merece, não é assim que a gente fala? Quando a gente faz algo legal, a gente pensa assim que nossa, eu estou fazendo isso para Deus, porque Deus merece. Não é assim que a gente fala? Deus merece. E Ele merece mesmo. Aleluia, toda honra e toda glória. Só que a gente tem que entender que o que está na nossa cabeça, o que está no nosso coração, muitas das vezes não é o que está no coração de Deus. Aleluia, não é o que está no pensamento de Deus. Aleluia, embora a gente pode pensar que a gente está fazendo o melhor para Deus. Aleluia, embora a gente pense que, nossa, Deus deve estar muito feliz, aleluia, porque eu estou me esforçando. Não é? A gente não pensa assim, às vezes, a gente fica até animadinho, aleluia, Deus deve estar muito feliz. Eu não estou falando que Deus não fica, irmão, Deus fica muito feliz com o esforço das pessoas, aleluia, mas depende das situações. Aleluia, Jesus, a gente pensa, nossa, Deus está muito feliz porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, aleluia, porque eu sempre faço assim, porque eu faço assado, aleluia. E Davi pensou assim, não, Deus vai ficar muito feliz se eu fizer uma casa linda para ele vai ficar muito feliz, aleluia, e eu quero fazer isso. E ele tinha um zelo, ele tinha um amor no coração, era fato. Mas nesse momento ele se deixa levar por uma emoção humana. Aleluia. E ele fala com o Natã, e o Natã era um profeta de Deus, mas naquele momento também ele entusiasmou, a mesma coisa que Davi, os dois juntinhos ali. E ele falou, não, Davi, vai e faz conforme, tudo está no seu coração, porque Deus é contigo. Porque Natã sabia que Davi era sincero. Aleluia. Natã sabia que Davi era fiel. Natã sabia que Deus havia escolhido Davi. Aleluia. Que Deus havia colocado Davi como rei, que tudo que ele fazia, ele entrava nas guerras, ele vencia. Aleluia. Tudo que Davi colocava a mão, dava certo, funcionava, porque Deus realmente era com ele. Aí agora, quando ele fala assim, eu vou construir uma casa para Deus, olha, é para Deus ainda, né? Aleluia, Jesus, Natã, na hora, você nem pensou. Ele nem consultou a Deus, ele já entendeu que era a coisa mais certa e era a coisa mais bonita que Davi estava dizendo. Aleluia, e ele rapidamente já dá a opinião dele, né? Vai, faz conforme tudo que está no seu coração, porque Deus é contigo. Deus era realmente com Davi. Aleluia, mas acontece que quando Natã está saindo, indo embora, aleluia, Jesus, de repente o Senhor falou com ele. Falou assim, olha, vai lá e volta e fala para Davi.
Aleluia, Jesus. Olha o que ele vai dizer. Edificar-me-ias tu casa para a minha habitação? Aleluia, como o pastor falou, ele pensou como se Deus fosse, ele naquele momento, como se Deus fosse um homem, aleluia, que ele estava fazendo uma casa muito bonita para ele. Mas, aleluia, Deus não era um homem. Aleluia, Deus é Deus, todo o universo é dele. Aleluia, peraí, Davi, você vai edificar para mim uma casa. Aleluia, Jesus. E ele fala, tem até um versículo que fala assim, né, que os céus, né, a terra é escabelo dos meus pés, né? Aleluia, tudo é dele. Ele preenche os céus e a terra. Aleluia, Jesus. E ele fala assim: em casa nenhuma eu habitei, desde o dia em que vocês, Israel, saíram do Egito, eu não habitei em casa nenhuma. Aleluia, pelo contrário, eu fui, aleluia, de tenda a tabernáculo. Aleluia, Jesus. Aliás, foi o próprio Deus que pediu para eles fazer um tabernáculo. Aleluia, foi o próprio Deus que deu um modelo, que mandou eles fazer de cortinas. Foi Deus que falou. Aleluia, faz desse material, pega pele de carneiro, pega pano, aleluia, faz com madeira, assim, porque era um tabernáculo móvel, né, que eles poderiam desmontar, e quando eles andavam, eles montavam de novo, porque eles estavam peregrinando no deserto. E Deus falou isso, aleluia, eu andei de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. E aí o Senhor virou e falou assim, algo interessante, ele fala assim, em todo lugar que eu andei, porque, irmãos, esse tempo aqui que Davi estava reinando, eles já tinham saído há muito tempo do Egito. Tiveram juízes, eles já moravam em Canaã, aleluia, há muito tempo, né, que ficou chamado Israel. Tiveram muitos juízes, aleluia, Jesus, que o Senhor levantou. Aleluia, teve o rei Saul, aleluia, que veio e reinou 40 anos. E aí o Senhor fala assim, em todo lugar que eu andei com todos os filhos de Israel, eu falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, ou seja, eu falei com alguém, com alguma liderança, aqueles que estavam na frente do meu povo, eu falei com alguém, nesse tempo todo, em algum momento eu falei assim, por que vocês não me edificam uma casa? Deus nunca tinha pedido. Aleluia, Deus nunca tinha falado nada com ninguém. Em nenhum momento Deus tinha falado. Aleluia, por que não me edifica uma casa? Aleluia, por que vocês não constroem uma casa para mim? Porque eu estou habitando sobre tendas, né? Aleluia, eu estou vivendo dentro de cortinas, vamos dizer assim. A minha arca está dentro de cortina, por que vocês não fazem uma casa para mim? O Senhor falou assim, eu nunca pedi. Nunca pedi. Aleluia, só que o Senhor permitiu ele fazer. Mas assim, não era algo que estava no coração de Deus. Mas está vendo como que a gente se engana? Não é? Aleluia, como que a gente se engana? Não era para se pensar assim que Deus ia ficar tão animado com aquela ideia? Aleluia, que Deus ia ficar assim, realizado. Então, ou seja, mesmo que o homem seja um homem de Deus, ele não pode ter a sua opinião naquilo que é de Deus. Ele tem que agir por Deus. Que no caso de Natan, ele, igual você falou, ele nem orou a Deus para consultar o que Davi estava querendo. Então, ou seja, o homem que realmente é de Deus, o que está à frente da obra, ele não pode ter a opinião dele. Então, ele tem que andar pelo mandado do Senhor Jesus, né? Exatamente, porque era muito fácil confundir, porque era uma coisa para Deus, né? E era uma coisa bonita que eles estavam fazendo, a ideia dele era muito bonita, né? Aleluia. Era até de se admirar, falar, nossa, poxa vida, olha como que ele é, né? Como ele é dedicado, né? Aleluia. Ele não está importando só com a casa dele, enquanto outros talvez nem ligassem, né? Ele nem importasse, mas ele estava importando, porque ele pensou assim, eu não posso ter uma casa bonita, aleluia, e a casa de Deus ser tão simples. Então, você pensa assim, é bonito, é uma atitude bonita, aleluia, é uma atitude que demonstra dedicação,
Ali é uma atitude que demonstra zelo, que demonstra amor. Ali você está fazendo algo para Deus, era voluntário, ninguém falou nada com ele, ninguém sugeriu nada para ele. Ali foi ideia dele mesmo, quando ele observou, nossa, minha casa é tão bonita, mas a casa de Deus, coitado, é tão simplesinha. Aleluia, Jesus. Só que o Senhor falou com ele, olha, Davi, eu nunca tive essa ideia. Aleluia. Isso nunca surgiu no meu coração. Nunca. Aleluia. Porque se eu tivesse isso na minha mente, eu já tinha pedido para alguém. Né? Olha quantos anos ali que o povo habitava em Israel. Por que Deus não tinha tanto profeta que Deus levantava, tantos juízes? Por que Deus, em algum momento, não falou, gente, faz uma casa para mim? Ali, aí desce toda a estrutura, o modelo, como ele fez com Moisés. Não, ele não falou em nenhum momento. O Ney? É até importante demais isso aí que a irmã está falando, porque, por Deus, porque nós vemos que Davi foi construir, ele sentiu de construir a casa para Deus, depois que ele fez a dele. Sim. Né? Porque na hora que ele fez a dele ficou muito bonita, que era de cedro. Sim. Então logo veio o pensamento, eu também vou fazer uma casa bonita para Deus. Para Deus, é. Parecia uma coisa boa. Isso. Mas aquilo Deus não havia pedido casa. Porque ele ficou muito satisfeito. É como se fosse aquela questão, né? Você é muito amigo de uma pessoa, e aí você fala assim, nossa, eu tenho uma coisa tão boa, eu vesti, nossa, eu tô com uma coisa tão boa, e tadinho do fulano, né? Ele não tem, eu vou dar ele. Mas Deus é o rei do universo. Justamente. Só que na hora que ele tentou fazer aquela casa, que ele pensou em fazer a casa, ele esqueceu que ele estava falando de um Deus eterno. Os deuses, todos eles tinham casa. Tinha lá o tabernáculozinho para eles adorar, e falava que é o lugar que nós vamos adorar os deuses. Mas na hora que ele quis fazer uma casa para Deus, ele queria dizer que também Deus seria igual aos deuses. Tinha uma casinha para ele. Limitado, né? Limitado, queria limitar o seu poder, a sua glória. Então foi por isso que Deus falou assim, como é que você pode fazer uma casa para mim? Né? Eu preencho os céus e a terra. Exatamente. Não tem nem lógica, né? E muitas vezes, se nós fosse olhar hoje, e Davi era um pastor também, né? Eu chamo ele de meu pastor, né? De igreja, pastor do rebanho do Senhor. Nós vemos que Davi, muitos hoje, não igual Davi era sincero, mas muitos hoje taxariam ele como um camarada muito, né? Assim, perfeito, porque, nossa, ele está querendo fazer uma coisa bonita, uma coisa grande para Deus. Sendo que Deus não estava pedindo, eu disse, eu mandei fazer a tenda. Não mandei fazer tabernáculo ainda. Né? Mas logo lá na frente eles insistem, faz o tabernáculo. E lá mais para frente nós vemos Deus mandando eles consertar o tabernáculo. Mas naquele momento Deus ainda não havia pedido. Não, Deus não tinha pedido, mas no coração dele ele pensou mesmo. A Luí que ele estava fazendo o que é certo, mas Deus foi... essa passagem, irmão, serve de instrução para nós. Aleluia, Jesus. E hoje o Senhor colocou muito isso no meu coração, que por mais que a gente entenda muita coisa que a gente já aprendeu aqui, aleluia, sobre o funcionamento, aleluia, da obra de Deus, de como Deus trabalha em muitos casos, ainda nós temos muita coisa para aprender ainda. Aleluia, porque é como se a mente do homem, irmãos, ela é muito limitada. Aleluia, porque o ser humano, ele trabalha muito com a lógica, né? Aleluia, com o raciocínio lógico. Então, a mente parece como se fosse fechada. Aquilo que faz sentido para nós, aquilo que tem lógica para nós, aquilo que está de acordo com o desejo do nosso coração, com o que a gente quer, é aquilo que a gente pensa que Deus também quer. Aleluia, é aquilo que a gente pensa que Deus também pensa. Aleluia, que Deus também... Não, se isso fala, não, com certeza Deus, isso aqui Deus vai agradar a Deus, isso aqui Deus vai ficar feliz. Não, isso aqui não tem problema, não. Aleluia, isso aqui Deus não vai criar caso com isso aqui, não, uai, porque eu estou fazendo uma coisa para Deus, uai. Aleluia, eu estou esforçando, né? Eu estou fazendo algo voluntário, eu estou oferecendo uma oferta aqui para Deus, estou dando para Ele o meu melhor, então por que Deus vai ficar, né? Deus vai rejeitar isso aqui se eu estou fazendo para Ele? Aleluia, Jesus. Só que essa é a questão.
Aleluia, você já tentou? Aleluia, você já deu presente de aniversário para uma pessoa que ela não gostou? Aleluia, ou você já recebeu um presente de aniversário que você não gostou? Embora aquela pessoa, você sabesse que aquela pessoa fez de todo o coração? Aleluia, fez com toda boa vontade, com toda boa intenção. E aí, às vezes, você valoriza a atitude da pessoa, mas você fala, ai, mas eu ganhei essa roupa, mas eu não gostei. Aleluia, eu ganhei isso aqui, mas eu não gostei. Olha esse versículo que o Paulo colocou, Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Aleluia. E muitas das vezes é assim que a gente faz, quando a gente vai fazer algo para Deus. Aleluia. Irmãozinho, não é só dentro da igreja, fala em qualquer lugar que você estiver, porque a obra de Deus, ela se estende além da igreja. Aqui nós fazemos a obra de Deus, tudo tem que ser por Deus. Mas se você sai lá fora, tem muitas obras que você faz. Deus pode te usar para pregar para uma pessoa. Aleluia, você pode ir fazer qualquer coisa. Tudo aquilo, a nossa vida é regida pelo Senhor. Aliás, deve ser regida pelo Senhor. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, muitas das vezes, esse exemplo que eu dei do presente é a mesma coisa. Você vai lá e pega e fala assim, eu vou oferecer isso para Deus, é o meu presente para Deus. Ele vai ficar tão feliz com esse presente. Aleluia. Mas só que não era o gosto dele. Aleluia. Não era o que estava na mente dele. Aleluia. Não era o que ele queria. Ah, mas eu estou dando um presente para Deus. Aleluia. Mas não era o que ele queria. A mesma coisa quando nós recebemos um presente, que às vezes, porque a pessoa não sabe muito bem o nosso gosto, ela dá e ela pensa que a gente vai ficar felizinho da Silvia Souza. E não, porque a gente fica feliz assim, nossa, né, a pessoa teve consideração comigo, mas eu não gostei. Um exemplo disso é o Caim e Abel, né? Exatamente, Caim e Abel. Aleluia. O Abel, ele ofertou aquilo que Deus desejava, o cordeirinho ali, ele ofertou o que Deus, exatamente, ele conseguiu entender, Abel conseguiu entender e captar o desejo de Deus. Isso é maravilhoso. Aleluia. E nós temos que desejar e pedir isso, Senhor. Senhor, o Senhor me ensina, aleluia, o Senhor me ajuda a captar o seu desejo. Aleluia. O Senhor me ensina a captar, entender o que o Senhor deseja que eu faça. O que o Senhor quer de mim, como o Senhor quer que eu faça aquilo que é do Senhor. Até nos dons, de repente, Deus nos deu um dom. Nós já temos aquele dom de que Deus nos deu. Mas muitas das vezes a gente faz um monte do jeito da gente. Aleluia. É do jeito que a gente acha que dá na teia. Aleluia. Embora Deus nos deu, mas a gente poderia perguntar, Senhor, eu sou um instrumento do Senhor. O Senhor me deu um dom. Será que eu estou exercendo da forma como o Senhor quer? Será que do jeitinho que eu estou fazendo, eu estou conseguindo captar a essência, aquilo que está no seu coração, aquilo que o Senhor deseja? Será que eu estou conseguindo ou será que o Senhor está olhando e fala, igual o presente? Não estou gostando. Aleluia, eu sei que você está até com boa vontade. Aleluia, eu sei até que você não está mal intencionado nisso aí, igual Davi não estava mal intencionado. Eu estou até vendo que você está até empenhando, mas não está tudo fora do projeto. Ali, aí você pega o seu projeto e compara com o projeto de Deus, coloca lado a lado e você vê um monte de distorções. É muito diferente. O que estava no pensamento de Deus e o que você está fazendo. Muitas das vezes essas atitudes que a gente toma, por que Deus falou? Meus pensamentos é mais alto que os seus. Porque Deus está vendo o futuro. Ele sabe o futuro, ele mesmo escreveu o futuro. Nós não, nós só vemos o que está diante de nossos olhos. Não que isso seja uma regra, mas você pode ver, quando a pessoa tem uma igreja pequena, uma igreja simples, até o modo dele vestir é diferente. Quando começa a colocar um ouro dentro daquela igreja, um alpar mais banhado de ouro, as pessoas já começam a vestir diferente, porque agora eu não posso mais na igreja de chinelo. A igreja lá ficou muito bonita, lá é puro ouro, lá é isso e aquilo. Quer dizer, e aí começa a vaidade daqui, vai entrando vaidade, e quando entra a vaidade é infinita.
Cada um tem uma ideia de vaidade até chegar no pecado. E justamente o que Deus não quer. Então ele trata, o Senhor faz as coisas para levar o homem a ser guiado na verdade e permanecer para a salvação. E nós não, nós é o contrário. Nós achamos uma coisa muito linda, vamos fazer isso lá para Deus. Só que não sabe o que vai repercutir. Pensa bem, nós chegamos numa igreja muito bonita e uma irmãzinha desafinada cantando lá no púlpito. Ninguém vai querer. Não, que é isso? Vai colocar um cantor melhor, um tocador melhor que toca por música, não é isso? E quem falou que Deus está chamando isso? Quem falou? E a nossa lógica não é a lógica não é de isso? Deus. Mas por quê? Você mexeu num ponto que Deus não mandou você mexer, as outras coisas vai vindo. Como diz, é feito, como é que chama o negócio? É feito dominó, né? Faz uma coisinha e vai vindo o resto, caindo tudo para lá. Então o Senhor mostrou outro ponto. Por isso que muitas vezes, quando o Senhor até falou com o povo de Israel, ele falou assim, ó, a minha casa é casa de oração. Vocês estão achando que minha casa é o quê? Desfile de moda? Minha casa é casa de oração. Porque já quebrava tudo isso, né? Depois que fizeram, né? A irmã vai continuar falando, mas depois que fizeram o templo, que fizeram já o templo bonito, aí as coisas já começou a mudar toda até a visão da pessoa para chegar naquele tempo, que era muito bonito aí. Ninguém ia chegar de qualquer maneira. E Deus não está olhando isso. A roupa que o homem precisa vestir é de dentro. Exatamente. Essa tem que ser linda. Amém. Pedro? Tem uma pergunta. Questão de Davi. Davi, ele queria construir um templo, porque ele viu a casa dele e quis ofertar aquilo para Deus, né? No caso, foi tipo voluntário, certo? Então, até na questão da gente dar uma oferta voluntária, a gente tem que ver se Deus vai agradar da nossa oferta ou é diferente por ser voluntário? Na verdade, a voluntariedade é bem... Às vezes a gente confunde mesmo, né? Porque fala assim, não, mas é uma coisa voluntária. Aleluia. Mas só que até naquilo que é voluntário, você tem que ser guiado pelo Espírito. O que é o voluntário? É você fazer algo supostamente que não foi pedido. Não é isso? Aí a gente passa assim, então eu estou fazendo algo que Deus não pediu, mas eu estou fazendo porque eu sou voluntário. Deus não expressou para você o que Ele queria, mas estava no coração o desejo que você tivesse essa decisão. Entendeu? Aí, quando você é guiado pelo Espírito, você vai sentindo essa vontade de ser voluntário. Mas essa voluntariedade, ela agrada a Deus. Porque é como se, assim, Deus nem precisou abrir a boca e falar comigo e eu já senti. Mas por quê? Porque eu estava guiado pelo Espírito e automaticamente vai promovendo em mim esses desejos de fazer coisas que exatamente estavam no coração de Deus, só que Ele não expressou, Ele ficou te observando, aleluia, para ver você fazer. Então, basicamente, que nem os filhos de Israel, quando acho que era para oferecer as coisas para o tabernáculo, né? Que eles ofereceram tanta coisa, que Deus até pediu para parar, porque foi muitas coisas, né? Foi muitas coisas. Mas aí, no caso, é algo... Mas fala que o Espírito, você viu? Que eles foram voluntários, mas o Espírito então, a gente esperava algo que estava no coração de Deus, sim, eles sentiram, sim, e foram oferecendo a Deus, exatamente, né? Não precisou, porque a gente pensa no voluntariedade lá no mundo, né? Por exemplo, você está no serviço e, por exemplo... O seu chefe não mandou você, por exemplo, ele mandou você fazer um serviço, não mandou fazer o outro, um exemplo. Aí você vai pensar assim, nossa, eu vou lá e vou fazer esse serviço e vou fazer o outro. Aí você fala, não, eu acabei de fazer isso, agora eu vou fazer isso, que o negócio está meio bagunçado ali, eu vou organizar. O seu chefe, muitas das vezes, ele vai olhar e vai ficar feliz. Ele não te pediu, mas no coração dele era o desejo que aquilo ficasse organizado. Né? Mas como ele já tinha te dado uma tarefa, ele não te pediu, mas o desejo dele era ver aquilo, aqui estava todo desorganizado, ele queria aquilo organizado. Só que você conseguiu captar sem ele falar que havia uma necessidade e você fez. E ele ficou satisfeito. Agora, na voluntariedade, de uma outra forma, poderia ser pensar assim, eu acho que eu devia mudar esse negócio do lá que está aqui para cá. Só que isso aí não estava na cabeça do seu chefe e nem gostou na hora que você foi lá e tomou essa iniciativa e mudou o negócio de lugar. Porque não era o plano dele, não era o desejo dele e não era a vontade dele. Então, aquela voluntariedade sua para ele desagradou ele, porque não era o que ele queria.
Ô, irmã, dá pra você entender, assim, quando a gente lê lá a respeito das tendas, que tinha uma regra para a oferta, parece que as pessoas respeitavam mais do que quando veio a casa, porque quando veio a casa, tipo assim, para você entrar na tenda tinha que ter vamos dizer, uma regra, né? Tipo, você não podia entrar de qualquer maneira. Mas quando vem a casa, vem a igreja, por exemplo, parece que as pessoas perderam a reverência pelo que Deus é. Entra muita coisa, né? A pessoa vê algo diferente, né? No tabernáculo eles tinham uma visão um pouco diferenciada. Não, um ensinamento muito abençoado, né? Tremenda a parte de Deus. Essa questão que você falou sobre ofertar a Deus, né? Só que eu não sei onde que está o versículo, não, mas eu acho que está no final do livro, mas eu não achei do Velho Testamento. Quando aquelas pessoas, os sacerdotes, né? Eles continuavam ofertando a Deus o bezerro, né? A ovelha, o bode. Você vê que eles saíram, parecia que era a mesma oferta diante do Senhor, parecia que Deus ia agradar da oferta, mas Deus não estava agradando porque eles saíram do princípio. Eles pararam de ofertar a Deus aquilo que Deus realmente queria, o que Deus já tinha determinado, para poder ofertar aquilo que eles achavam que era bom diante dos seus olhos, e Deus reprovou eles por isso, né? Exatamente. E a gente pensa, irmão, você vê obras de Deus, você vê igreja, você vê pessoas cantando, pessoas falando, pessoas fazendo assim, você pensa assim, que tudo que está falando de Deus é de Deus, que Deus está presente no meio, aleluia. E Israel passou por essa situação. No tempo de Jeremias, irmãos, os dias de festividade que Deus havia ordenado, a Páscoa, do tabernáculo, estava todo mundo lá na igreja, vamos falar igreja, era o templo, né? Todo mundo lá, levando a sua ovelhinha, todo mundo cantando, aquela liturgia toda, tudo certinho, parecia que estava tudo certinho. Aleluia, tudo, né, ok, nossa, Deus deve estar muito feliz com o nosso louvor. Aleluia, Deus deve estar muito feliz com a nossa oferta, com nossos cordeirinhos e tudo. E aí o Senhor mandou Jeremias ir lá na porta do templo e chamar a atenção deles. Aleluia, vocês estão falando templo do Senhor, oh, aleluia, aqui é a casa do Senhor. Você já viu as pessoas falando assim, glória a Deus, Deus está no nosso meio, irmãos, onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor está no nosso meio, aleluia, e todo mundo cantando, aquela coisa toda, e parece uma maravilha, aleluia, e eles também, aleluia, estavam lá. Ali o Senhor falou, vocês estão dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse? Vocês acham que a minha casa é covil de ladrões? Aleluia. Vocês acham que a minha casa, aleluia, é casa de adúlteros? Não. Aleluia, a minha casa é santa. Mas para eles estava tudo certo e que Deus estava muito feliz, muito satisfeito, porque eles ainda estavam esforçando. Eu fiquei com uma dúvida. Existe diferença em ser voluntário e em ser prestativo? Prestativo é no lado carnal, né? Mas assim, pode-se dizer que como se fosse o voluntário é uma certa prestatividade. Só não é o mesmo conceito que é lá fora, por exemplo, no mundo carnal, no mundo material. E às vezes tem muitos crentes que são muito prestativos, mas aí eles caem naquela questão do a voluntariedade que Deus não está querendo, entendeu? Então, de qualquer forma, a voluntariedade ela tem que ser de acordo com aquilo que Deus quer. Nem ia falar? Ah, tá. Aleluia, vamos ler 2 Samuel 6, do 1 até o 9. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para que levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Zeba, e Uzá, e Aiô,
filhos de Abinadab, guiavam num carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Zeba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faias, de harpas, e com saltério, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbalos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu, e ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e o chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Amém. Aleluia. Essa foi uma outra ocasião, né? Aleluia, que Davi, muito entusiasmado, querendo agradar a Deus. Você está entendendo? Aqui não é a questão da pessoa fazer algo com outra intenção, com intenção de aparecer, de fazer qualquer coisa. Não. Aleluia. Ele estava fazendo isso de coração. Aleluia. Porque a arca foi tomada no tempo de Eli, do sacerdote Eli, quando os filhos deles morreram, porque, né, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor já tinha profetizado. E a arca foi tomada pelos filisteus, aleluia, e depois, né, o Senhor feriu lá, aleluia, a Filístia, e aí eles tiveram que devolver a arca para Israel, mas aí a arca foi ficar numa casa. Ela nunca mais voltou para o tabernáculo. E ela foi passando os anos. Aleluia, Jesus. E aí, ficou um bom tempo, né? Samuel ainda estava lá. Aí, quando Saul reinou 40 anos, ele nunca mandou buscar a arca. Nunca sentiu essa necessidade. 40 anos, ele nunca pensou em trazer a arca. Ele deixou lá na casa do levita que estava lá. E pronto, nunca teve essa ideia. E aí, é errado também, né? Aleluia, ele desconsiderou, nunca pensou. Nossa, a arca do Senhor, aleluia, que manifestava a presença de Deus, né? Eles levavam para a guerra, aquela coisa toda, e ele deixou lá no levita e nunca teve essa ideia, aleluia, de mandar buscar a arca. Mas a Bíblia fala que Davi não, como Davi sempre foi inclinado para as coisas de Deus, aleluia, ele sempre teve um zelo pelo aquilo que era de Deus, e imediatamente ele começou a reinar, a primeira coisa que ele pensou, tenho que buscar a arca, aleluia, porque a arca é a presença de Deus, a arca precisa estar no lugar dela. Só que aí ele foi, aleluia, no entusiasmo, né? Na emoção, nossa, glória a Deus, ai, nossa, nós vamos trazer a arca, e ele levou um monte de levitas com ele, soldados, e aí eles pegaram a arca e colocaram em cima do carro de bois, e aí a Bíblia fala que ele vem naquela felicidade, saltando, louvando a Deus, aleluia, né, cantando, nossa, mas numa alegria, porque ele estava fazendo algo para Deus, ele estava trazendo a arca do Senhor. E aí a Bíblia fala assim que de tempos em tempos eles paravam, eles faziam sacrifício para Deus, ofertavam. Irmão, que coisa mais maravilhosa. Aleluia, Jesus. Não é? Que bonito, não é? Aleluia, que lindo. Aleluia, fazendo algo para Deus, trazendo a arca do Senhor, louvando a Deus com todo o seu coração, irmãos. Ele não estava fazendo aquilo por fazer, por aparência, não. Ele estava fazendo com sinceridade. De coração mesmo, aleluia, sacrificando para Deus, não era para Deus ficar tão feliz e falar assim, não, eu vou usar de misericórdia, não é porque eles estão tão animadinhos, aleluia, eles estão tão querendo me agradar, não é? Só que eles não fizeram de acordo, era certo, ele tinha que mandar buscar, aí já era diferente da casa, era algo que sim, estava no coração de Deus, aleluia, que se trouxesse a arca, porque todo o tempo
O plano e o projeto de Deus era a arca dentro do tabernáculo. Foi assim desde o princípio, quando ele passou o projeto para Moisés. A arca dentro do tabernáculo, não a arca dentro de uma casa. Aleluia, de uma pessoa, moradia, não. Aleluia, o desejo de Deus é que ela estivesse dentro do tabernáculo que ele mandou. Era o desejo de Deus. Saul nem captou isso. Aleluia, Saul nem por um momento, aleluia, teve essa ideia, captou que Deus poderia querer a arca dentro do tabernáculo, que era importante dentro. Ele não, em nenhum momento, já Davi não, Davi era mais sensível. Aleluia, e Davi já pensou, ó, para você ver, irmãos, é admirável. Davi, assim, é espetacular. Mas só que acontece que Davi, ele foi fazer, só que ele não entendia muito bem, aleluia, ele não tinha lido ainda direitinho, aleluia, para entender como que Deus queria que funcionasse as coisas. Por isso era dever de um rei ter uma cópia da lei, isso Moisés falou, né? Aleluia, que o rei tinha que ter uma cópia da lei, porque ele tinha que examinar diariamente. Ele tinha que ter conhecimento das Escrituras, para ele não fazer nada errado, porque, afinal de contas, quem guiava o povo? Não era ele? Se ele não soubesse, como é que ele ia guiar o povo? Ele não sabia, uai. Ele ia mandar o povo fazer coisa errada, porque ele não sabia. Por isso Deus falou, não, tem que ter uma cópia das Escrituras, porque é o rei, vai guiar meu povo, tem que ter conhecimento. Embora o sacerdote, né, ele tivesse a liderança no campo espiritual, mas um rei, você vê que teve reis que fez o povo todo desviar. E já teve reis que fez um concerto, igual Ezequias, Josias. Ali eles fizeram um concerto com Israel todinho. Chamou o povo para o concerto, quebrou estátuas. Aleluia. Então as pessoas seguiam o que o rei fazia, o que o rei falava. Se o rei trabalhasse para lá, vai todo mundo no mesmo caminho. Então ele precisava conhecer as Escrituras. Só que Davi, nesse momento, ele falhou. Aleluia, porque ele não sabia que lá no início, Deus tinha falado com Moisés uma coisa. Deus tinha falado assim que a arca do Senhor jamais poderia ser carregada em carros. Tanto é que quando o Senhor fez a divisória lá e deu carros de bois para certos levitas, porque eles carregavam a parte pesada do tabernáculo, que era móvel, depois eles montavam de novo, aleluia, ele deu para uma classe de levitas, porque eles carregavam os panos, outros carregavam a parte de madeira, mas ele falou assim, mas para os sacerdotes, para os coatitas que carregam a arca, não vai ser dado o carro de boi, porque a minha arca não é levada em carro de boi. Ela vai ser levada nos ombros. Por isso, quando Deus deu o projeto para Moisés, Deus mandou fazer uma varinha na arca, de um lado e do outro, porque eles colocavam no ombro e levava ela, não em carros de bois. Aleluia. E aí, claro que isso tem um mistério muito grande nisso. Aleluia, Jesus. E eu creio que o Senhor ainda vai revelar. Aleluia. Por que é que ela tinha que ser levada em ombros? As outras coisas podiam. Ela representava a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Mas então, porque tinha algo no coração de Deus, ele falou, não, ela não vai ser levada em carros de bois, ela vai ser levada sobre os ombros. Só que Davi não sabia disso. E os levitas e os sacerdotes que deveriam saber isso de cor, não sabia também. Aleluia, nem lembraram disso. Sinal que eles não estavam examinando, né? E aí o que aconteceu? Aleluia, eles foram lá e pegaram bois, né? Bois fortes, novos, carro novo. E eles pensaram assim, não, Deus vai ficar muito feliz, porque esses bois são, né, foi escolhido, não foi qualquer boi, não, gente. Foi um boi escolhido, carro de boi escolhido. O carro era novo, novinho, zerado. Então, Deus não vai ficar feliz? Aleluia. Olha o que nós estamos fazendo para Deus. Aleluia. Pegou os melhores bois, o carro novinho, colocou, aleluia, a arca lá dentro, estamos louvando o nome do Senhor, cantando com todo o nosso coração, estamos sacrificando aqui. Nossa, Deus está muito feliz lá no céu, muito. Só que em dado momento, aleluia, quando eles estão passando, né, naquele lugar meio íngreme, aleluia, com relevos e aquela coisa toda,
na hora que o boi vai passar, a arca tomba. Aleluia. Aí o levita Uzá correu, né? Como nós, para segurar a arca de Deus. Só que também tinha, aleluia, mandamento. Eles não podiam tocar. Não podia tocar. Você sabe como que eles carregavam a arca que Deus havia mandado? Aleluia. A arca, ela ficava dentro do Santíssimo, o Santo dos Santos. Dentro do Santo dos Santos só entrava o sumo sacerdote. Nem os sacerdotes. Entrava só o sumo, aleluia, sacerdote. Era Arão, depois foi o filho dele quando ele morreu. Aleluia. Mas era só o sumo sacerdote que entrava ali. Então, se ninguém podia entrar ali, como é que eles pegavam a arca para poder levar? A Bíblia fala que o sumo sacerdote pegava, aleluia, ele enrolava ela todinha em panos, de modo que ninguém visse ela. O único que via era o sumo sacerdote. Ele enrolava ela todinha em panos, isso está escrito na Bíblia, aleluia, e tirava para fora. Aleluia, o sacerdote pegava e colocava para fora. Aí vinham os levitas, que não eram sacerdotes, os coatitas, que era, aleluia, ainda tinha essa divisória. Olha como é que Deus é detalhista. Ainda tinha divisória dos levitas. Tinha aqueles que eram descendentes de Coate, aleluia, descendente de Gerson, descendente de Merari. Cada um tinha uma tarefa que Deus, aleluia, determinou que fosse. Deus é muito detalhista. Aleluia. E tinha que ser dessa forma, só que eles não sabiam. Colocou de qualquer jeito. Aleluia, quer dizer, qualquer jeito não. Eles fizeram o melhor que eles pensavam. Aleluia. E aí a arca tombou e ele encostou e não podia. Aleluia. E a Bíblia fala que aí o Senhor feriu ele naquele mesmo momento e ele morreu porque era algo muito santo. E se Deus não tivesse feito isso, eles iam desconsiderar as coisas de Deus. Aleluia. Eles não iam valorizar. Aleluia. Eles iam achar que era normal. E não era. As coisas de Deus são muito santas. Aleluia. E aí, o que acontece? Davi ficou muito triste. Nossa, Davi ficou arrasado. Aleluia. Mas só que ele teve temor. Davi, uma coisa assim que é uma inspiração para nós, é que embora Deus repreendesse ele, muitas das vezes, ele recebia essa repreensão do Senhor de forma humilde. Aleluia. Ele não ficou revoltado com Deus. Em nenhum momento. Ele ficou revoltado e falou, também eu fui lá e fiz algo para Deus, o melhor que eu podia. Se já que Deus não recebeu, eu não vou fazer mais nada. Aleluia. Então, não é? Muitas vezes o crente faz assim. Aleluia. Já que Deus não recebeu, eu também não vou fazer mais nada. Volta essa arca lá para o lugar de onde ela veio e pronto, eu não vou fazer mais. Ele podia fazer uma pirraça. Aleluia. Diante de Deus. Mas ele não se revoltou. Ele, na hora, ele teve temor. E ele falou assim, nossa, como que eu tenho que fazer? Aleluia, como que eu vou fazer essa arca vir até mim? Aleluia, ele teve temor no coração dele. Aí o que ele foi fazer? Foram eles examinar como que deveria, por que Deus fez aquilo. Eles foram consultar, por que Deus permitiu isso? Por que Deus fez isso? Né? Aleluia. E eles foram consultar. Aí, você vai ver até lá em 2 Crônicas, que ele vai dizer. Aí ele fez certinho da outra vez. Continuou com aquele desejo no coração. A arca precisa ser traga. Era o que estava no coração de Deus. Mas da forma certa. E aí ele falou assim, não, vou trazer a arca. Ele não desanimou. Ele não se revoltou. Aleluia. Ele não ficou chateado com Deus. Ele sentiu temor de Deus. É interessante que a irmã mostrou aí, porque quando Deus mostrou a visão a Jeremias, ele falou com Jeremias, né? O que você está vendo, Jeremias? Vê uma vagem de amendoeira? Vixe bem, Jeremias, eu velo pela minha palavra em cumprir. Que Deus não deixe sua palavra cair por terra. Não. Se ele tinha falado com Moisés como que deveria ser, como a irmã falou, se eles fizessem aquilo agora, a partir daquele dia, se aquele carro, eu acredito, que o próprio Deus permitiu que o carro tombasse, quisesse tombar, para Deus executar, né, o plano dele, porque se eles tivessem chegado no templo daquela forma, a partir daquele dia, se carregar a arca, assim, sempre num carro novo. Exatamente. Né? Como nós temos visto aí. A pessoa quer criar coisas novas na coisa de Deus, e daí muitas vezes eles não sentem o impacto na hora, né? Não vê que eles estão saindo fora ou que o Espírito Santo saiu deles.
Como diz aí, como eles não vê que o Espírito de Deus saiu, eles continuam fazendo. Então não é assim, tá vendo? Não tem nada a ver aquilo que falou lá. Mas E tem, Deus- porque e se o Deus- Espírito Santo já saiu, já né? saiu. E Deus vela pela sua palavra, ele não deixa cair por terra. Se ele falou que é pedra, é pedra. É. Ele não volta. É pedra mesmo, entendeu? E você vê que foi por isso que ele permitiu que acontecesse. A hora que a arca Exatamente. vai tombar, o sacerdote coloca a mão, Deus mata ele na hora. Na hora. Morreu na hora, né? Na hora. Engraçado que os fariseus, os filisteus, né? Pegaram a arca, foram Filisteus. os filisteus, pegou a arca, levou ela, carregou para lá, carregou para cá. Em Não carros de aconteceu boi. nada. É. Mas eles não tinham conhecimento. Eles não tinham conhecimento. O povo de Deus sabia o que Deus Parecia queria. Tinha que saber. Essa arca não funciona, não. Tá vendo? Nós pega para cá, não é para cá. Mas lá dentro, né, dos filisteus, lá no templo dele, que eles colocou em frente de Dagon, Deus jogou o Dagon por terra. É. E o Dagon era estátua, que ele não existe, né? Só É. estátua. Uhum. Fez ela cair por terra. Mas o povo dele, que conhecia ele, Feriu, né? Ele Feriu feriu. todo mundo lá também. feriu com hemorroida, né? Uhum. Mas o povo dele, ele mostrou. Então, quer dizer, uma pessoa pensa assim, não, se fosse tão assim, por que, que o fulano fez isso e não aconteceu nada? É. Por que, que o outro fez aquilo e não aconteceu nada? Né? É porque ele não está entendendo que Deus vela pela sua palavra. Não Exatamente. aconteceu agora, mas vai Exatamente. acontecer depois, pode esperar. É verdade. E aí ele entendeu e ele foi examinar, eles todos foram examinar e viram, nossa, nós fizemos errado. Nós levamos um carro de bois, não era para ser feito assim. Aí ele até fala, aleluia, porque na primeira vez, ele fala isso lá em Crônicas, nós não fizemos conforme o mandamento do Senhor. Mas ele voltou atrás, humilhou, examinou, então vamos fazer certinho. Aleluia, e foram lá e fizeram. Aleluia, e aí eles vieram com alegria, e quando eles colocaram a arca lá na tenda, irmãos, a Bíblia fala que a glória do Senhor se manifestou. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, aleluia, aí sim Deus aprovou. Aleluia, aprovou, porque aí ele fez exatamente de acordo com o que estava no plano de Deus. Aleluia, que estava no coração de Deus. Aleluia, e a gente tem que pedir isso para o Senhor para a gente conseguir captar, aleluia, o que está no coração do Senhor. Aleluia, a Bíblia mostra muitas coisas da personalidade de Deus, da natureza de Deus, do gosto de Deus, do que Deus deseja. Mostra muito. E conhecer a palavra de Deus te ajuda você não errar em muitas coisas que você vai fazer, porque lá tem um direcionamento. Fora aquelas coisas que não estão escritas, que o Espírito Santo nos toca também. Aleluia, nos direciona também. Não é desse jeito, é assim que eu quero. Aleluia, Jesus. E se você tiver essa sensibilidade, aleluia, se você estiver ligado no Espírito, aleluia, você começa a entender. Claro que a gente não entende, né, toda a mente de Deus, aleluia, mas você começa a captar. Deus te deu você tem um chamado de Deus, Deus te deu um ministério. Para você exercer esse ministério, você tem que seguir o projeto de Deus. Aleluia, você tem que seguir o que Ele quer. Aleluia, tem o que Ele quer. E se você for uma pessoa sensível, você vai fazer o seu ministério se destacar. Aleluia, eu não estou dizendo destacar para os olhos humanos, não. Destacar diante de Deus. Seu ministério vai ser um ministério próspero diante de Deus. Tudo que você fizer, aleluia, tudo que você, aleluia, fizer, qualquer a ideia que vier na sua mente, tudo vai ser, aleluia, de acordo com o que está no pensamento de Deus. E vai prosperar. Aleluia, aquilo que você vai fazer vai dar frutos. Aleluia, vai tocar, vai cumprir o propósito de Deus. Aleluia, porque você está seguindo o projeto. Você está seguindo o modelo. Você é um instrumento de Deus. Você tem sensibilidade para entender o que Deus quer. Você sabe como agradar a Deus. Por quê? E por que Ele tem esse projeto? Porque Ele sabe o que toca. Aleluia. Ele sabe, aleluia, o que realmente funciona. A nossa ideia, a gente tem muito plano. As pessoas têm uma criatividade, né? Aleluia, para as coisas de Deus. Aleluia, você vê como o povo é criativo, né? Aleluia, eles fazem um monte de coisa criativa. Evangelismo criativo, eu estava vendo no YouTube. Evangelismo criativo.
Aleluia. É muita coisa, é uma criatividade que eles têm, aleluia, para realizar a obra do Senhor. E eles pensam que Deus, nossa, que eu estou muito feliz, que meu servo é tão criativo. Aleluia, ele é cheio de ideias. Aleluia, cada uma mais legal e mais bacana que a outra. Aleluia, Jesus, mas não produz fruto. Aleluia, produz emoção. Mas no mundo espiritual, se for olhar, não tem resultado. Não tem resultado. Embora pareça, alguém elogie, o outro fala isso, o outro fala aquilo outro, mas no mundo espiritual não tem resultado. Aí o que vai acontecer? Na hora que nós chegarmos diante do trono do Senhor, a Bíblia fala que as nossas obras, elas vão ser passadas no fogo. Paulo falou isso. Ali, elas vão ser passadas no fogo. Só que tem obras que elas vão queimar. Não vai sobrar nada delas. Embora a pessoa pode ter feito muito e pensado que estava fazendo algo para Deus. Elas vão queimar porque elas são obras de palha. Aleluia, Jesus. Mas quando é uma obra de ouro, aleluia, uma obra de outro material com excelência, ela vai passar pelo fogo, ela vai ficar mais purificada. E aí ela vai sair aprovada. Isso. Quando o Senhor, aleluia, exerceu o tribunal de Cristo, porque vai ter um tribunal para nós. E no tribunal, ele vai distribuir galardão. Aleluia. Ele vai distribuir, ô irmão fulano, irmão José. Vamos imaginar, né? Claro que as coisas de Deus é muito, né, superiores. Ô irmão José, apresenta as suas obras. Aí vem um irmão, peraí, aleluia, cheio de uma multidão de obras e coloca adiante. Agora passa elas pelo fogo. Aleluia. Anjo, fulano, passa pelo fogo a obra dele. Aleluia. Coloca a obra no fogo, a obra queima tudo. Meu filho, sinto muito, mas galardão você não tem. Aleluia. Você fez muita coisa, mas tudo da sua ideia. Aleluia. Tudo do jeito que você queria, que você pensava, que você achava legal. Aleluia. Tudo queimou, então galardão você não tem. Aleluia. Aí vem o outro, Senhor, passa pelo fogo, vamos ver a qualidade da obra. Aí ele passa, a obra sai perfeita. Meu filho, você tem um galardão. Aleluia, você tem um galardão, porque a sua obra é perfeita. Aleluia, a sua obra você soube captar o que eu queria. Aleluia, você soube entender o que eu queria. Você não fez nada de você, do seu pensamento, você fez o que eu queria. Olha, irmãos, que satisfação. Aleluia, que satisfação, que alegria. Quando nós apresentar essa obra, e o Senhor falar, essa obra não é de palha. O pastor? Que a irmã falou sobre Davi, na hora que ele foi corrigido por Deus, ele se humilhou, voltou atrás e fez certo. Já o Saul, quando ele foi corrigido por Deus, ele desertou. Exatamente. Ele não se arrependeu. Não. E foi o que Deus falou com Caim. Caim também fez ficou com raiva, o erro, né? Ao invés, o Senhor falou bem claro com ele, Caim, se você fizer certo, não vai haver remissão. Mas se você não quiser fazer certo, o pecado está aí, ele vai te dominar. Né? Então quer dizer, a diferença também que Davi, ele errou naquele dia. Sim. Mas ele humilhou. Uhum. Né? E outra coisa que a irmã falou dessas obras de palha, é o que a gente vê hoje. A gente muitas vezes vê aí, né, nos ministérios, vai lá e faz aquele alvoroço. Uhum. Chama um cantor de renome, um pregador de renome. Aquela festa maravilhosa. Aquele mundo de gente, top todo mundo. E aí todo mundo sai de lá e dá uma brigaiada danada, que um quer cantar, o outro também quer cantar, e todo mundo quer cantar. E depois eles vão na briga. E sai que tem todo. No outro dia, que acabou a festa, todo mundo murchinho do jeito que tá. Cada um com a fé mais abalada. Porque ninguém ficou mais crente depois da festa. Justamente. Não era poder, não era glória de Deus, é só emoção. Quer dizer, perderam o tempo, mas no ano que vem faz de novo. Não consegue captar o que Deus quer. É mais fácil continuar fazendo isso aí para iludir a ilusão do que a pessoa humilhar, dobrar o joelho. E não precisa ter multidão, não, mas se pelo menos um sair revestido da glória, resolveu o problema. Porque se for o que Deus quer, vai ter um resultado. Ainda que pareça assim, mas uma pessoa só, mas era o resultado que Deus queria. E aquele bando que falou que estava sentindo alguma coisa, depois chegou no outro dia não tinha nada mais. Justamente. A questão de uma pessoa só, né? A pessoa sempre
despreza uma pessoa só, mas o Ítalo é um só. Olha a ruaça que ele fez no mundo. Uma Ele pessoa bagunçou só o mundo conseguiu, todo. O mundo conseguiu todinho. fazer Uma ruaça. uma ruaça. O que um homem só pode fazer? Exatamente. Então não estima esse negócio que é um homem só, não, que ele pode fazer uma bagunça danada. Exatamente. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Alguém quer comentar alguma coisa? Amém. Não, João, né? Como eu falei, ensinamento é muito poderoso, igual você falou, o certo mesmo. Então a pessoa, né, está ligada no Espírito, né? Porque só o Espírito Santo pode revelar ao nosso coração o que Deus quer. Mas para o Espírito Santo também revelar, igual você falou, a gente também tem que querer entender o que Deus quer também de nós. Porque às vezes, vamos supor, às vezes a pessoa não tem aquele interesse de procurar saber o que Deus quer. Né, que é igual você falou, né, quer levar a obra de Deus de qualquer maneira, não tem aquele temor. Então, como que Deus vai revelar para ele o que ele quer se a pessoa também não procura saber? Aí, igual você falou, mas quando a pessoa começa a procurar saber, igual Davi ele foi procurar saber o que Deus queria, como que ele poderia trazer a arca de novo. Aí Deus revelou para ele, meu filho, faz isso, isso e isso. Ele fez e Deus aprovou. Então, assim, para a gente ter esse entendimento, tem que buscar de Deus e tem que querer também alcançar esse entendimento, né? Porque, vamos supor, se a pessoa querer só por querer, vou fazer só porque a irmã falou, e não ter aquela sinceridade no coração de buscar verdadeiramente, também não tem como a pessoa entender, né? E Davi, ele tinha um coração diferenciado. Ele fez, não era do jeito que Deus queria, não, mas ele realmente queria agradar a Deus. Quando você realmente quer agradar a Deus, você insiste. Não insiste no errado. Aleluia, mas você, não, meu filho, não, dessa vez não deu, está tudo errado. Você volta lá, não, mas como é que é então? Eu estou com desejo de agradar, eu quero fazer. Então eu volto atrás e pergunto para saber. Agora, se você já desiste da primeira vez, é porque a gente não queria. No fundo, a gente não queria. Olha a diferença de Caim e Davi. Caim foi lá, ofertou uma oferta que Deus não recebeu, e ficou revoltado com Deus, com raiva do Abel, que era o irmão dele, porque Deus recebeu a do Abel e não recebeu a dele. Aleluia, com raiva de Deus, com raiva do Abel. Coitado do Abel, não tinha nada a ver com isso. Aleluia, Deus também não. Aleluia, com raiva. E Deus falou assim, Caim, como o pastor falou, se você fizer certo, não vai ter aceitação, eu vou receber. Mas ele não quis, ele ficou revoltado. Preferiu ir lá matar o irmão dele do que voltar e fazer certo. Já Davi, não. Deus mostrou lá, fez aqui, o Uzá morreu e tudo. Ele voltou, humilhou e fez o que era certo. Igual Barnabé, Ananias e Safira, né? Barnabé, ele foi voluntário. Ele deu tudo que ele tinha para a igreja, ele foi voluntário, né? Aí Ananias e Safira foi lá. Eles foram voluntários, mas voluntários para o mal, porque eles queriam mostrar uma aparência, igual você falou. E a obra dele diante do Senhor foi má, porque ele tentou mentir ao Espírito Santo. Né? Ele achou que poderia mentir ao Espírito Santo. Então, também tem essa diferença, igual Barnabé. Barnabé não fez nada para chamar a atenção dos outros. Ele fez porque ele quis fazer, por causa da obra, porque ele estava muito comprometido com a obra. Agora, já Ananias e Safira, eles teve a consequência porque já quis mentir o Espírito Santo, já quis mostrar uma aparência como se eles também tivessem o mesmo propósito, só que eles não estavam no mesmo propósito. É por isso que eles foram também diante do Senhor Jesus recusado, né? Deus feriu eles porque eles tentou também enganar o Espírito Santo, né? E Deus, irmãos, Ele conhece o nosso coração, conhece mesmo. Tudo que a gente faz para Deus, Ele sabe as nossas intenções. Não tem como a gente esconder. Ele sabe. Aleluia. E se a intenção for boa, ainda tem que ser de acordo com o que Ele quer. Né? Aleluia, Jesus. Não adianta eu também ter cheia de boas intenções, não estou querendo aparecer, não estou querendo fazer nada contra ninguém, não estou fazendo aqui de propósito, não estou fazendo nada. Eu estou fazendo por Deus. Mas se essa boa intenção também não estiver de acordo com o que Deus quiser, não adianta nada. E aí piorou se eu tiver com outra intenção. Aí que é rejeitado mesmo. Quem? Qual deles? O Ananias? O Caim. Exatamente.
É porque por você fazer a obra de Deus, você tem que ser obediente, porque ele tem que te guiar. Imagina você falar assim, vai para a direita, você vai para a esquerda. Sobe, você desce, né? Exatamente. O Denilson. Exatamente, o irmão falou. Deus dá oportunidade. Às vezes, ele não, vou dar uma oportunidade, você fez, né? Aleluia, volta lá e faz direito, que eu recebo. Quer dizer, Deus deu oportunidade, Deus não. Vai lá e faz direito, que eu recebo. Né? No caso lá de usar, aleluia, Deus, né, permitiu aquela situação, aquilo lá eram pessoas que elas tinham o dever de saber o que elas estavam fazendo. Ele era um levita, ele não podia, ele tinha que saber. E ele não teve esse cuidado. E olha para você ver, e ele tinha que. Sabe que a situação dele era bem diferente? Porque Uzá era filho do homem que abrigou a arca dentro da casa dele. E ficou anos essa arca lá. Gente, espera aí. A arca está dentro da sua casa, você está abrigando a arca, você está zelando pela arca, dando abrigo para a arca, vamos dizer assim, guardando a arca. Mais do que depressa, você não acha? Todos os envolvidos deviam entender como é que funciona. É uma coisa preciosa que está dentro da sua casa. Como que você não examinou como que funcionava a arca, como que tinha que fazer com ela? Se você estava cuidando dela, ela ficou anos dentro da sua casa. Aleluia. Você vê que era um desinteresse total. E isso foi mal aos olhos de Deus. Tudo bem, ele ficou lá, o tempo que ela ficou lá naquela casa, foi uma bênção, aquela coisa toda. Mas o desinteresse deles não passou de liso diante de Deus. Aleluia. É o que o pastor falou, pode demorar. Não passou de liso diante de Deus. Eles não procuraram saber uma arca tão maravilhosa dentro da casa deles, que representava a presença de Deus, que eles levavam nas guerras, Deus vencia. Não procurar saber como que devia fazer com ela esses anos todos. O desinteresse não passou desapercebido. E no momento certo, o Senhor cobrou ele. E exatamente, eles viam que aquela arca ela era poderosa, porque a casa deles, a Bíblia fala que foi abençoada por causa da arca. E você não procurar saber como que se manuseia ela. Agora, pequena dúvida sobre uma questão. Você falou aí sobre a questão de desinteresse, né? Que o rapaz estava tendo da arca, dentro da casa dele, né? Tudo. Aí, pequena dúvida. Tem certos desinteresses das coisas de Deus que pode nos causar problema em praticamente qualquer área da nossa vida, espiritual, material, sentimental, Todo enfim? desinteresse em relação às coisas de Deus, sim. Não é legal. Não tem nada a falar assim, nossa, esse aqui, né, é bacana, né? Isso aqui é... Não. Mas também depende muito. No caso eles eram levitas. Eles tinham sido chamados para a obra do tabernáculo. Eles tinham por obrigação saber. Eles não eram uma classe do povão. Eles eram levitas. Talvez se eles fossem, igual, por exemplo, já os filisteus, eles levaram também a arca no carro de boi, mas eles não sabiam. Eles não serviam a Deus, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Só que mesmo assim, Deus, né, feriu todo mundo lá para mostrar para eles ver que Deus não era fraco, porque eles acham que eles venceram os exércitos de Deus, pegou a arca, eles estavam até se achando, né? Deus mostrou para eles que não, mas não fez igual fez com Uzá. Uzá tinha por obrigação. Aquele desinteresse dele foi maior diante dos olhos de Deus. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela tem menos conhecimento, e, às vezes, por ela não entender as coisas de Deus, ainda não ter experimentado aquela glória, aquela graça, às vezes a pessoa desvaloriza porque ainda não experimentou. É diferente de alguém que experimentou
e despreza. Bom, Manuel. Exatamente. Tudo. Aqui está registrado tudo que Deus quer fazer, quer que a gente saiba sobre Ele, sobre a personalidade dEle, sobre o gosto dEle, a natureza dEle, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, como que Ele vê, como que Ele faz, está tudo registrado aqui. Exatamente. Muito sagrado. É o conselho do Rei do Universo, né? A carta dele para nós. Amém, irmãos? Amém? Aleluia. Vamos receber o pastor com palmas e glória a Deus?